bem-vindos ao nosso podcast Momento Aduaneiro. Sou Fernanda Cotsias, tenho aqui comigo Simone Davel. Nós somos da diretoria da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB e hoje temos a honra de receber aqui para conversar com a gente duas das pessoas mais importantes dentro da aduana brasileira, a Felipe Mendes e Mário de Marco, representando a Coana e Suana. E nós vamos aproveitar que eles vieram para um evento de encerramento em grande estilo do nosso ano, para tentar ouvir um pouco mais deles e explorar algumas questões atuais que são do interesse de todos nós. Então, primeiro, bem-vindos, obrigada pelo tempo e pela disponibilidade, e já vou encaminhar para a primeira pergunta. Eu acho que quando a gente tem falado em aduana e 2025, a gente tem falado muito em portal único, em automação, em uso de inteligência artificial e numa gestão de risco automatizado. E por mais que isso tudo seja visto, pelo setor privado como algo extremamente positivo, ainda existem preocupações com transparência, com acesso a critérios de seleção, a validação e monitoramento do que é feito pelas máquinas, por essa inteligência artificial. E a gente queria ouvir um pouco de vocês, então, o que está acontecendo dentro desse universo? Quais são os próximos passos para a fiscalização aduaneira no Brasil quando a gente fala em gestão de riscos automatizada? O que tem sido feito para garantir transparência e para fazer com que as empresas fiscalizadas entendam o racional e a confiabilidade por trás do trabalho que tem sido desenvolvido? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Tocando no seu ponto, Fernanda, é uma excelente pergunta. Nós temos diversas iniciativas de modernização do Portal Único, da aduana do Brasil. Algumas vêm de um pouco mais de tempo, como o caso do Portal Único, vem sendo discutido há quase 10 anos, né? O projeto como um todo, incluindo exportação, acho que 13 ou 14 anos já. É fundamental, é importante. Nós estamos num momento de virada de chave do velho processo baseado em DI, em processos em série e não em paralelo, com diversas redundâncias de dados, mesmas informações sendo entregues para diversos órgãos anuentes fora do portal de diversas formas, um processo de janela única que traz, de fato, benefícios para o processo de importação, assim como trouxe benefícios para o processo de exportação quando do seu fechamento. Eu tive a grande honra de, na minha passada anterior na Coana, ser o chefe da divisão de exportação. Fui responsável pela virada de chave entre a DE e a DUI, né? Mas o processo de importação é deveras mais complexo, né? Bastante mais complexo, com outras diversas questões, órgãos anuentes, e isso traz um nível de complexidade bastante grande, e talvez a gente já tenha discutido durante um tempo mais do que é necessário. Na sequência, eu tive a oportunidade de trabalhar na área de tecnologia da Receita. Fui coordenador de sistemas, responsável pelos sistemas da Receita, e fui coordenador geral de tecnologia durante 3 anos. Eu assumi a coordenação geral de sistemas com 27 anos, como eu dizia agora há pouco. Fiquei 3 anos nessa posição e assumi a coordenação geral com 27 anos também, e vim para a Coana também com 27 anos. Mas durante esse tempo, trabalhei com diversas iniciativas de modernização da própria Receita Federal como um todo na área de tecnologia. Eu acho que o subsecretário Fabiano, quando me contratou para a posição de Coana, me deu essa missão, que era ter o melhor sistema de controle aduaneiro, ou a melhor aduana do mundo. Isso é bem difícil de alcançar, mas a gente tenta. E como que a gente constrói isso? Usando tecnologia. Não só IA, mas tecnologia como um todo. Big Data, o grande processamento de grande quantidade de dados em tempo real. E o que isso traz em específico para a administração tributária e também para a administração aduaneira? Não é o uso de tecnologia ou de IA como uma espécie de fetiche pela tecnologia. Vamos usar porque vamos usar. Não. Qual é o objetivo que a gente tem como administração e como é que a gente chega lá? Algumas vezes usando alta tecnologia, outras vezes simplificando processos ou usando tecnologia bastante simples. Eu vejo, e já tocando na sua pergunta, que uma grande contribuição que a tecnologia pode trazer para a administração aduaneira e para a administração tributária é sair do modelo reativo, em que nós deixamos para 100% dos operadores, 100% dos contribuintes, dos importadores,
fazer uma compreensão, ou terem uma compreensão que nós esperamos, né, teoricamente, seja de 100%, de uma legislação altamente complexa, e se preocupar também com o seu negócio, que é basicamente aquilo que o sustenta, insira essas informações de maneira correta no sistema, e depois, para que nós possamos fazer o papel de controle, a gente eventualmente seleciona e fiscaliza, e também tem a parte de zona secundária, e audita aquela inserção de dados no sistema. Então, é um processo reativo, e não é uma crítica a esse processo, mas era que aquilo que era possível fazer com a tecnologia. Então, veja que a gente sai do papel, vai para um sistema informatizado, e qual que é o próximo passo? A gente conseguiu usar a tecnologia para trabalhar num sistema baseado em conformidade. Baseado em cooperação. Para aqueles que assim querem trabalhar, que é a grande maioria. Que, na verdade, querem trabalhar da melhor forma possível, obedecendo a legislação, e assim garantindo que a gente tenha uma isonomia na aplicação da legislação, sem que a gente possa necessariamente, ou tenha que necessariamente punir. Então, imagina você ter ali as suas operações, você conseguir inserir dentro do sistema da Receita Federal a sua invoice, o seu BL, as suas informações de câmbio, e a Receita Federal fazer uma declaração pré-preenchida, ou te informar o que seria, no entendimento da Receita Federal, que tem, nós chamamos isso de ROSA Code, ou seja, o código, a legislação embebida dentro do código do sistema, em que você alimenta dentro do processo as informações comerciais que você tem, que usa para o seu negócio, e o próprio sistema te dá, fala, olha, a sua declaração de importação é essa. Confirma? Confirma. Isso é uma conformidade prévia ao registro, por exemplo, na declaração de importação. Então, a gente não está trabalhando com punição, a gente está trabalhando com conformidade. É isso mesmo? Veja, para pensar. Eu acho que esse valor que você está tentando inserir na sua declaração de importação está um pouco discrepante do restante das NCMs que eu tenho trabalhado aqui. Tem certeza que esse é o valor? Tem certeza que é essa classificação baseada nessa invoice? Será que você não quer retificar? Sim ou não? Não. É essa mesmo. Ok. Sim. Então, daí eu estou trabalhando com tecnologia, mas impulsionando a conformidade, ou trabalhando com a conformidade, entregando para aquele operador a oportunidade para que ele trabalhe de forma conforme. Eu acho que isso é que o que traz segurança jurídica plena. Faça um paralelo com a declaração de imposto de renda, que todos nós fazemos. É uma declaração pré-preenchida. É aquele meme, né? Quanto é que você me deve? Eu sei, mas eu não vou te dizer. E aí eu te prendo se você não me disser. É isso. Mas basicamente, então, a gente tem todas as informações, a gente faz uma declaração pré-preenchida em que a minha eu levo menos de 5 minutos. E que muito, muito dificilmente você vai ser selecionado para a malha se você não fizer nenhuma alteração. Pode ser feita alguma alteração que esteja fora dos sistemas da Receita, e aquilo é plenamente aceitável. Então, há ali uma entrega pela Receita Federal de um espaço de conformidade em que alguns anos atrás isso era um pouco inaceitável, tendo da visão de uma Receita Federal de outrora, né? Olha, eu uso um vocabulário rebuscado aqui nesse podcast. Então, era um pouco inaceitável, e hoje já é a vertente. Acho que ontem, o próprio ministro Haddad falava do papel da Receita Federal como indutor de conformidade, em receber o contribuinte, em trabalhar com o contribuinte na conformidade. Eu acho e acreditamos que a visão da aduana do Brasil nesse momento, minha, do Demarco, do subsecretário, do secretário Barreirinhas, da secretária adjunta Adriana, os dois responsáveis por toda a Receita Federal, é bastante alinhada com os critérios internacionais de trabalhar com conformidade, que eu acho que essa é a linha. Creio que tenha respondido aí parte da sua pergunta. No final das contas, a tecnologia vem em prol do operador. Ele vem a favor do operador, construindo conformidade. Para aqueles que se recusam, aí sim nós temos que adotar algumas outras estratégias. Né? Quero acrescentar aqui, no final a gente fala um pouco mais sobre essa parte específica, mas o direcionamento colocado pelo Felipe não é no campo das ideias. Existem ações concretas e práticas de várias delas, e salientar o PL, que ficou conhecido como o devedor quanto mais, mas assim, essa é uma pequena parte, na verdade, o grande interesse da Receita Federal, e aí depois a gente aprofunda um pouco mais em relação a isso, como saiu. A Receita batalhou muito para esse PLP ser aprovado, porque lá você tem colocado em legislação
todas essas possibilidades que o Felipe colocou aqui, de você, de fato, poder entender e analisar a empresa se algum erro, de fato, é um erro, de fato, é um planejamento tributário voltado para a fraude, ou um planejamento tributário que, durante algum tempo, você não teve uma possibilidade para uma concorrência, ou uma seca, um fator externo, ou uma decisão gerencial errada, não interessa, mas você tem uma empresa saudável que cumpre as suas obrigações e por algum motivo cometeu um erro e não cumpriu. Você vai tratar essa empresa da mesma forma que uma empresa que você vê que o planejamento dela é funcionar fraudando? Entendo as críticas, e elas são justas em relação à Receita Federal, mas a gente também era muito amarrado em relação a essa possibilidade, porque você verifica lá a divergência e você é obrigado a autuar. Hoje a gente conseguiu colocar em legislação que você tem possibilidades, os programas que o Felipe citou e vários outros, que essa legislação em base tem possibilidade de sentar e negociar, entender essa situação e você seguir um outro caminho com segurança jurídica para os dois lados. Porque havia uma dificuldade grande para o lado da Receita Federal seguir esse caminho com uma segurança jurídica. Porque não adianta falar, eu te entendo, vamos fazer assim. Você não tem a base legal para isso. Não é o que eu acho, é o que eu posso aplicar. Então, assim, de fato, a gente segue nesse caminho, não como discurso, mas com ações concretas e práticas e entender que existem duas coisas, que é a empresa fraudadora, como o seu exercício, que é péssima para o mercado, e a empresa que não é, que é 99% ou mais das empresas, e a gente, de fato, está do lado dessas empresas com ações concretas. Muito bom, muito obrigada. Bom, foi ótimo, mas assim, complementando, vocês falaram sobre a questão de conformidade, a Mari falou sobre a questão da segurança jurídica, e eu acho que um dos pontos é justamente isso, né? Como que a nova aduana pretende garantir a questão da segurança jurídica e a proteção da confiança legítima? E a gente fala isso porque, assim, é um dos grandes problemas, né, que nós temos hoje dos importadores, enfim, por exemplo, questão de classificação de mercadorias. A gente sabe que isso é uma questão. E como que isso vai ficar nessa questão dos algoritmos e das seleções automatizadas? É uma dúvida e, assim, se vocês puderem esclarecer um pouco, falar um pouco sobre isso, né? Claro. Porque, assim, é uma preocupação que a gente tem, que vai chegar depois lá na questão da revisão aduaneira, mas como que isso vai funcionar no sistema de inteligência artificial, por exemplo? Você sabe que é uma discussão planetária, né? Como é que você vai... de quem é a culpa, se ela erra, se ela não erra. Eu acho que existem algumas abordagens. E a principal delas, não só para a aduana, mas em termos de tecnologia, se chama Man on the Loop, né? Ou seja, o homem no loop daquele processo. Ou seja, todas as vezes que você precisa tomar uma decisão que vai trazer uma consequência prática e efetiva, do tipo uma fiscalização ou uma aplicação de uma multa, aquilo depende basicamente de uma ação humana para revisar aquele processo. Então, isso é fundamental. Então, e isso responde algumas outras perguntas que também são muito interessantes. Vou perder meu emprego porque a IA vai fazer tudo, a IA vai fazer toda a classificação, etc. e tal. Não, basicamente não, justamente por causa dessas questões. E existem regras para se trabalhar com inteligência artificial, em específico inteligência artificial no próprio governo brasileiro, dentro da própria Receita Federal. Existe um comitê de tecnologia e segurança da informação que trata todos esses casos. Existe um processo de pesos e contrapesos de riscos, mapeamento de riscos sobre aquilo que pode ou não pode ser feito. Então, isso é tratado de forma ampla na legislação interna, mas também de forma específica, caso a caso, discutido dentro de um grande comitê na alta administração da própria Receita Federal. Mas a segurança jurídica, no caso, entendo que, de novo, eu trago, como eu disse antes, trabalhando com conformidade. Ou seja, você usa a tecnologia, porque por outra maneira não seria possível tratar mais de 2 milhões e meio de declarações de importação por ano, usa a tecnologia em prol da conformidade, no seguinte sentido: olha, eu entendo que é isso. Você acha que é isso mesmo? Vamos trabalhar comigo. E aí você pode dizer, não, eu acho que você está errado. Vamos em frente. E aí você passa por outros níveis, outros filtros ali de verificação, que hoje não acontece. Então, hoje, basicamente, a gente deixa ao próprio importador a interpretação da legislação e a ideia é que isso não aconteça mais, cada vez mais usando tecnologia. Não tem outra forma de trabalhar, mas isso não implica necessariamente numa seleção, por exemplo, ou numa multa, ou numa aplicação. Eu acho que, por outro lado, muito, muito pelo contrário, traz uma homogeneidade na interpretação daquilo que se entende ou que a Receita entende. Podemos até discordar daquilo que a Receita entende da legislação, mas ela será homogênea, esse entendimento. Eu acho que isso é muito importante. Isso traz
tira boa parte da subjetividade daquele processo e traz mais segurança jurídica no sentido que vocês podem discutir uma tese e ela é única, não vai depender do porto, não vai depender do auditor, não vai depender do local que você vai fazer a classificação, que entendemos que é um problema que existe hoje e que precisa ser tratado. Então a tecnologia vem ajudar esse processo, ele não vem atrapalhar, não. Caso contrário, a gente vai depender muito do humano de uma forma que a gente poderia, vamos dizer assim, usar a nossa capacidade intelectual, nossos auditores, nossos analistas, em um campo em que o resultado efetivo, o custo-benefício do uso desse pessoal agrega mais para a sociedade. Por exemplo, eu não posso usar tecnologia para fazer essas operações que a Receita tem feito. Não, aquilo é um processo humano de trabalho e um longo trabalho que envolve dezenas ou centenas de pessoas trabalhando naquele processo. E aí é só o ser humano e aquilo agrega muito, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha. É um trabalho em aprimoramento, é um trabalho que precisa, primeiro, do ponto de vista tecnológico, desligamento de todas as operações de DI, que é uma tecnologia super antiga, um processo super atrasado, super anterior, uma migração para o processo atual e construir em cima do processo atual essas inovações, que vem super rápido. Eu imagino que a tecnologia está muito disponível para que a gente possa construir ela de forma rápida. Né? É como se fosse um Lego. Você tem ali os tijolinhos e você vai montando as formas do jeito que é necessário. E esperamos fazê-lo em conjunto com toda a sociedade, em amplas discussões. Para isso servem fóruns como esse. Novamente, dando, o que o Felipe falou, exemplo prático, a gente falou no bloco anterior aqui como a gente se conheceu lá em 2013, no processo de evolução da fiscalização de passageiros, que é algo que eu estou amplamente associado publicamente, inclusive, a minha imagem está muito associada a isso, mas o que acontecia naquela época e o que é hoje em dia? Basicamente, inteligência artificial na seleção. Você tinha antes uma seleção baseada no entendimento de quem estava responsável na hora, e você passou a ter um recebimento de dados e um processamento automático daqueles dados, mas sempre alguém responsável por isso. Então, assim, a gente está falando do que a Receita já fez em termos práticos e concretos. E existe alguém desse processo todo, a gente está falando aí de pouco mais de 10 anos, que entende que a gente sofreu uma involução ou algo arriscado, ou foi uma transição que trouxe prejuízo. Eu acho que é muito claro a revolução que foi. Então, assim, não são ideias novas saindo do nada. A gente está falando de uma organização que já tem uma experiência prática no comércio exterior em aplicar isso de forma muito responsável e exitosa. Só a questão da conformidade, de não ser um planejamento por onde o importador vai trazer a mercadoria, porque isso que você falou para mim, eu acho que essa foi o ápice da tua pergunta ali, que é justamente isso, você não ter segurança, não, se eu trago por Santa Catarina de um jeito, se eu trago por São Paulo de outro, se eu trouxer pela Bahia de outro, então essa questão, eu acho que só isso já é um grande ganho. A gente está chamando esse projeto de um gerenciamento de risco prévio ao registro. Então, veja, é conformidade. Eu estou fazendo um gerenciamento de risco a determinadas operações, determinados critérios, quero fazer um registro, volto com a informação. Tem certeza? E aquilo não gera uma punição. Aquilo é uma conformidade. Eu estou te dizendo que o que eu posso estar errado. O sistema vai fazer isso? Exatamente. O próprio sistema vai voltar. Exatamente. Que é o que acontece um pouco no passageiro, quando ele pré-define quem vai descer do avião e merece ser fiscalizado. Exatamente isso. O gerenciamento de risco mais raiz, no caso do passageiro, está evoluindo também para usar uma inteligência artificial, ter uma seletividade um pouco mais... garantir mais acerto o acerto já é alto, tá? É bastante alto, mas garantir um acerto ainda maior. Mas o sistema de comércio exterior, ele tem duas evoluções, na minha visão, na nossa visão, né, de aduana. Uma primeira, que é um pouco mais simples, que é um gerenciamento de risco prévio, ou seja, eu mando ali uma declaração de importação. E antes, porque parece mandei e agora vou rezar. E peguei no gerenciamento de risco, eu tenho uma fiscalização. Então, a ideia é prévia, o GR prévio. Mando, tem uma devolutiva. Não, ok. Por esse primeiro filtro passou, o que não significa que não vai haver um segundo filtro. Aquilo, então, essa primeira fase. Uma segunda fase seria você ter uma declaração pré-preenchida mesmo. Você colocar todas as suas informações do processo de importação e a Receita te apresentar uma declaração de importação. Eu falei, eu acho que é isso. Confirma. E aí vai. É uma evolução, né? A gente tem que ir subindo a escadinha na medida que a gente consegue, mas eu acho que essa é a visão de futuro da Receita como um todo. De novo eu trago, a reforma tributária está sendo trabalhada assim, e a aduana também assim será trabalhada. Muito de porcento
Se o importador tiver... Aí, nesse caso, desaparece, né? Desaparece. Se Porque não eu mesmo tiver- tô é isso, dizendo. que é isso, que muita coisa acontece justamente por isso. Isso. Porque não tem essa trava, ou aquilo assim, Exatamente. não Exatamente. faltou alguma coisa. Exatamente. Né? Erro Olha de de novo. classificação, erro de valoração, seguro, etc, etc. Enfim, aquilo tende a desaparecer. Claro que isso não é um processo rápido, a evolução do sistema, mas para mim esse é o futuro da forma como a gente faz a aduana, e também é o que está sendo discutido na própria Organização Mundial das Aduanas. Em determinados países existem dificuldades para se trabalhar, mas a gente vai conseguir chegar lá. Muito bom, e eu acho que temos muitas boas notícias para esperar em relação ao futuro, um futuro próximo, inclusive, Com né? menos litígios, Fernando. Menos litígios, com certeza. Esse é um desejo de todos. Ah, Mas, nesse contexto, acho que até para a gente fechar essa primeira parte, uma questão que permanece é como vai ficar o passado. Porque a gente não pode esquecer que a Receita ela tem, né, a competência de olhar 5 anos para trás. E se, por um lado, é muito bem recebido pelas empresas que querem ser conformes, que têm essa vontade de cumprir e ter negócios legais, de se aprimorar, de abraçar as instruções e de aproveitar todas essas novas instruções e cooperação que estão sendo propostas, também existe um receio de que, ok, a Receita acabou de me dizer que, baseado em todas essas questões, talvez eu devesse usar outra classificação que não é a que eu estou usando. Talvez eu devesse apresentar a informação de uma forma que eu não estou apresentando. O que vai acontecer com essa empresa se ela realmente resolve acatar aquilo que está sendo sugerido nesse momento e que vai, de alguma forma, destoar daquilo que ela já declarou no passado? Eu acho que, e como vocês mesmos colocaram, hoje em dia a gente tem uma visão de aduana muito mais moderna, muito mais positiva do que a gente viu no passado, né? Não é a aduana leão querendo ferrar e que, que a gente está quase 20 anos no comércio exterior, o que a gente ouvia da maior parte dos auditores lá atrás era que a maior parte das empresas tem problemas, não a maior parte das empresas quer fazer o certo. E o próprio modo de operação foi construído baseado naquela verdade da época, né? Que obviamente poderia não ser injustificada, mas que graças a Deus a gente evoluiu. Mas, considerando isso, o que vai acontecer com essas empresas que, ao acatarem e, né, segurarem na mão da Receita para olharem para esse futuro cooperativo, o que vai acontecer com aquele passado dela? Existe uma autuação automática ou uma grande chance delas serem autuadas por essas retificações do presente destoarem das práticas do passado? Não, eu acredito que não. Existem vários nichos de atuação, né? Se a gente for, acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente do programa de operador único autorizado, que vai vir uma grande reformulação aí dos outros programas de conformidade da Receita, que estão cada vez mais integrados com a própria aduana. Isso é importante falar. E com a visão, e isso foi colocado há poucos dias atrás pelo próprio ministro da Fazenda, pelo secretário da Receita Federal, e de novo, uma diretriz internacional de trabalhar cada vez mais com conformidade, cada vez mais com cooperação, e a força, o peso da fiscalização, o peso da lei, que tem vamos dizer assim, uma amplitude um pouco mais limitada, está restrito àquela partezinha de cima da pirâmide de conformidade, ou seja, aqueles operadores que eles não vão mudar a sua forma de trabalhar voluntariamente. Eles precisam ser parados. Aí estamos falando aqui de fraude, sonegação fiscal, intencional. Eu acho que a fiscalização, a revisão aduaneira, ela foca naquilo. E essa a diretriz da Receita Federal como um todo. Então, e aí vem a pergunta, então, ok, como é que a gente trabalha com os demais? A gente trabalha com conformidade em diferentes níveis. Um nível máximo de conformidade, que é um operador econômico autorizado, ou uma empresa do Confia, com vultosas operações, com uma pessoa dentro da Receita Federal para tratar aquelas operações, para tratar em reuniões de conformidade. Tem o Receita Soluciona, tem diversos outros fóruns de debate com a própria Receita Federal para que se ajuste determinados temas. Então, de forma geral, a força da fiscalização ela está ali muito mais focada em parar determinadas atividades que não vão responder à conformidade. E isso precisa acontecer. E o erro que eu acho que cometemos no passado foi justamente pensar em desenvolver os nossos processos de controle
pensando nas fraudes que acontecem e aí imputando o peso desses controles a 100% dos operadores. E isso causa um custo Brasil que hoje precisamos todos arcar como sociedade, e é isso que a gente está revisando com o uso da tecnologia, que é na escala que nós estamos conversando, a tecnologia tem que estar parceira. Mas, de novo, não é só tecnologia, revisão de processo, mudança de cultura, que é o que mais demora, o que mais leva tempo, né, para se solidificar. Mas o processo está caminhando. Veja que a colocação que você faz não faria sentido do nosso lado de atuação, porque hoje, se a Receita Federal tem um entendimento X e a empresa Y, a Receita Federal já poderia atuar essa empresa. Não é porque a empresa mudou o entendimento dela que a Receita Federal passou a poder atuar. Então, assim, não faz o sentido nesse nosso discurso de conformidade. A empresa entende que talvez seja melhor seguir, por causa das questões colocadas pelos sistemas da Receita Federal, aquele entendimento que ela está assumindo uma culpa em relação ao outro, e por causa disso a Receita vai atuar ela, porque a Receita já poderia ter atuado ela. Então, assim, se você está buscando uma conformidade, aí você vira um alvo maior ainda, não faz o menor sentido, não é isso definitivamente que a gente busca. Perfeito, assim, eu acho que existe um medo de chamar a atenção, né? E eu acho que é importante que, até para nós advogados, que ouvir esse tipo de depoimento, porque isso nos fortalece em dizer para as empresas, Podem seguir. mude, Façam. sigam, Claro. né? Há tempo de mudar e de ajustar. Claro. Né? E eu acho que, assim, uma das coisas que a gente ouve muito o pessoal do EA falar é que não existe 100% de conformidade o tempo todo. Então, assim, o que nós também temos tentado mudar na cultura das empresas é o sentido de mostrar que nunca é tarde demais para investir em conformidade e para tomar e dar esses passos, né? Mas as empresas sempre se preocupam com o quanto de risco e de exposição negativa isso vai trazer, muito mais do que o se mostrar intencionado em fazer o certo, né? É até assim, na PL mesmo, a gente tentou trabalhar muito sobre a questão da denúncia espontânea, porque nós falávamos isso, quem trabalha bastante tempo na área. Por que ele registrou a DI, viu que cometeu um erro, não pode fazer? E daí foi uma discussão, a gente tentou levar isso lá para a PL, e agora quando você fala isso, faz todo sentido. Se eu quero trabalhar em conformidade, não tenho por que ter medo de fazer o que é certo. Né? Então, assim, é uma mudança realmente de cultura, tanto da Receita como para o importador. E para nós, advogados, a mesma coisa, porque a gente fica, às vezes, numa situação de que aquilo assim, fala para o cliente, faça, e depois ele fala assim, olha aí, ó, o que aconteceu, porque eu fui ouvir. Mas eu acho que é uma mudança de momento, né? Que a gente está vivendo agora. E É pra transição. Transição. E para a gente hoje, o direcionamento da Receita é muito claro. Você tem a gestão, a análise de risco, que faz análise de todos aqueles dados, de todos aqueles operadores, e ali ele determina. Eu tenho uma organização, uma empresa, que o seu modus operandi é baseado na fraude e na evasão fiscal, e eu tenho as demais empresas. Então, assim, para a gente é muito claro. Se o modus operandi é esse, baseado na fraude e na evasão, a gente vai usar a repressão, a gente vai usar o poder da fiscalização, todo o enforcement. Todas as empresas do CA, a gente está conversando sobre conformidade, sobre apoio, sobre orientação, sobre como a gente resolve dificuldades momentâneas. Então, assim, seria um pouco esquizofrênico da nossa parte você ficar cruzando essa linha o tempo todo. Para a gente está muito claro o nosso papel, e a gente não está falando só de dona, não, a gente está falando de Receita Federal. Essa é uma determinação do secretário, em seguida do ministro da Receita Federal vai ter muito claro essa divisão. A gente limpa o mercado e quem opera, a gente está lá para apoiar. Quem opera de forma correta, a gente está lá para apoiar. A gente falou sobre os critérios de gerenciamento de risco, né? Que se vocês acabaram de falar, mas é um questionamento se eles tendem a se tornar mais transparentes. Eu acho que vocês estão falando da questão de conformidade. Aqui o que a gente fala, assim, que sempre foi uma questão, um parâmetro mais sigiloso, né? Mesmo para os operadores certificados. Com essa questão agora, a gente está falando da conformidade, como que a Receita vai tratar essa questão do tratamento de dados em si, né? Se isso vai ser mais transparente ou se vai ser a empresa, como vocês falaram. Então, a empresa tem uma dúvida, ela vai procurar ou aquilo. O sistema apontou, olha, tem certeza que é isso? Como que a Receita vai trabalhar daqui para frente com esses pontos, da questão de transparência? É isso, acho que as colocações anteriores trazem, de fato, a transparência, ou seja, em diferentes níveis, assim, diferentes níveis que eu digo da possibilidade disso se materializar. Para um operador econômico autorizado nível 3, nível master, uma pessoa lá disponível para tratar. Dentro dos outros
programas de conformidade da Receita, também com uma pessoa disponível para tratar, porque são temas mais complexos, de grande... às vezes um sistema não consegue entender com perfeição. A Receita soluciona para teses mais robustas, soluções de consulta, etc. e tal. Agora, para aquelas operações do dia a dia, essa nova forma de trabalhar, ou seja, com um gerenciamento de risco prévio, eu acho que é transparência na veia. É tipo assim, olha, eu entendo que é isso. Eu estou te dizendo que é isso e não vou te punir por causa disso. Eu acho que isso está muito cristalizado na visão de futuro do subsecretário, de quem está tocando a aduana do Brasil hoje, que é uma necessidade. É uma necessidade que nós tenhamos mais transparência. Agora, se a gente está falando de critérios de gerenciamento de risco após essa fase de prévia, né, de conformidade, aí de fato não tem como eles serem públicos, né? Porque basicamente a gente não estaria tratando o que a gente precisa tratar. Os critérios de aplicação de seleção de fiscalização aduaneira em zona secundária, por exemplo, também não. Existe um planejamento, existe uma orientação, mas se a gente tornar isso público, basicamente a gente está tirando a eficiência do próprio processo que vai tratar ali aquele topo da própria pirâmide. Existem, obviamente, diretrizes, essas sim publicadas, né, de como tratar, mas os parâmetros propriamente ditos, imagina se a gente ir lá no aeroporto dissesse, olha, quem sai com 2 malas e volta com 4 vai separado. Bom, então basta eu voltar com 3. Né? E continuo fazendo isso. Exatamente, é isso. Então, não seria o caso. Mas sim, a conformidade traz por si só, como no seu coração, a própria transparência e esse diálogo horizontal entre a administração tributária e aduaneira com a sociedade. Você trouxe um excelente exemplo, as Colfax. A Colfax eu estava recentemente, ontem, tive aqui em Itajaí, aqui perto, tive em Paranaguá. É um relacionamento horizontal, é um fórum de diálogo que precisa existir sobre problemas que de fato acontecem. Você está me cobrando determinada informação que o seu próprio sistema não me deixa colocar. Então é um problema que eu preciso levar. Veja a diferença, né? E a gente vai tratando isso e evoluindo o próprio processo com o tempo. A gente volta a falar da cooperação, né? A Colfax não deixa de ser cooperação. Exatamente. Você levar o problema lá na hora que está acontecendo. Está previsto no acordo de facilitação do comércio, inclusive. Então, é exatamente isso. A gente vai encontrando nossa própria maneira de acomodar essas necessidades de uma forma que funcione para todo mundo. Ou seja, mas, de novo, sai daquela administração tributária aduaneira que impõe determinada coisa e pensa internamente só como tratar para uma relação bilateral. Muito bom. Já esgotamos o nosso tempo, mas não as nossas perguntas. Então, se vocês tiverem tempo, a gente ainda vai tentar fazer mais um episódio com vocês. Mas já deixando aqui o nosso agradecimento pela transparência, pela parceria e por trazerem boas notícias, né? E esperança de que a gente tenha aí bons ventos para o comércio exterior de 2026 e para os próximos anos. Obrigada. Teremos. A gente agradece. Foi muito bom estar aqui, ter esse diálogo com vocês. E teremos um 2026, 2027, até sempre com mais conformidade, mais operadores conformes e todo mundo feliz. Obrigado, agradeço também a oportunidade. Eu acho que enquanto o Felipe não fizer 28 anos, a gente vai ter só notícia boa. É eterno. Obrigada. Acho que realmente as notícias foram boas. A gente esperar um futuro próspero aí do comércio exterior, principalmente para nós que vivemos isso aqui, né? A gente respira isso aqui em Santa Catarina. Obrigada pela participação de vocês.